O dia que eu fui na casa de um pastor que treinava língua estranha. Pra quem não sabe o que é língua estranha, ela pode ser conhecida como língua dos anjos também dentro da igreja evangélica. Eu cresci numa igreja pentecostal e era super comum as pessoas ficarem falando dessa forma, digamos que, diferente. E pra quem não conhece, funciona como se fosse um super saiyajins. A pessoa vai elevando o seu nível até que ela fique muito emocionada e começa a falar de uma forma mais diferente, meio enrolado, e aí saem as línguas estranhas. Eles dizem que é um dom de Deus e é uma linguagem que ninguém entende. Só os anjos. Nem os anjos, com toda a sua glória, conseguiriam entender essa língua estranha. Mas tinha um pastor que eu era muito amigo dos filhos dele, e eu fui um dia visitar a casa dele para poder brincar com os filhos dele. E um deles comentou comigo que esse tal pastor, ele treinava língua estranha quando ele ia tomar banho. Ele foi tomar um banho e ele começou a soltar sua língua estranha, que era diferenciada do restante da igreja. Enquanto na igreja era comum falar Labachurianderas, Orianderalabás, ele tinha sua própria língua diferente. A dele era mais ou menos assim. Comanda labra suvecova! E, gente, eu duvido muito que ele tava orando no banheiro que chegou a esse ponto de falar em línguas. Até porque depois eu comecei a perceber. Dentro dos cultos, enquanto todo mundo precisava evoluir nesse nível de emoção pra poder começar a chorar e aí começar a falar dessa forma, ele não. Ele no meio do culto, enquanto um tava falando glória, aleluia, glória, 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 o cara soltava do nada assim, comanda labra suvecova! E, tipo, do nada, assim, não precisava nem evoluir o nível de Super Saiyajins dele. Super Saiyajins, crente. E sim, eu era uma criança que eu julgava tudo e todos, e eu prestava muita atenção. E eu tenho muitas outras histórias pra contar. A gente me conhece desde a época da igreja. Calma que um dia pode ser a sua história que vai ser contada aqui. Mas pode ficar tranquilo que eu não falo o nome de ninguém. Ou será que vou? Agora me conta aí, você já tinha ouvido falar essas línguas estranhas? Na igreja que você ia também tinha isso? E tem mais, você já ouviu alguém treinando a língua estranha antes de ir pro culto? Ou só aconteceu comigo?